Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo vai ser Ministério das Mulheres na Igreja. Vamos ler em Gálatas 3:28. Diz assim: Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Então esse versículo, que todos estão em Cristo, ou seja, são um em Cristo, inclui também a capacidade de servir a Deus e a comunidade. Se todos são um em Cristo, por que as mulheres são excluídas de alguns serviços ou ministérios da igreja, como pregadoras, líderes ou pastoras, né? Então, esse versículo defende qualquer ministério da mulher, pois é baseado na igualdade em Cristo. Em Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem e a mulher iguais, ou seja, a semelhança dele, né? Com a mesma capacidade. Os dois têm a mesma capacidade. A subordinação veio devido ao pecado e, como consequência, teve reflexos socioculturais. E isso a gente pode ver na maior parte da Bíblia, né? Esses reflexos. Mas em Cristo, essa punição foi removida. Basta nós tomarmos posse disso. Se a igreja de Cristo tomar posse, né, dessa punição removida, a mulher continua sendo como Deus criou, com a mesma capacidade do homem. Quando Paulo fala que as mulheres devem ficar caladas na igreja, em 1 Coríntios 14, 34 e 35, é algo que devemos analisar, pois em 1 Coríntios 11, 5, o mesmo Paulo deixa entender que elas poderão profetizar e orar nas reuniões da igreja. O que é profetizar? Profetizar é falar a todos o que Deus quer anunciar à igreja. Se elas estão habilitadas para profetizar, por que Paulo falou que não era para as mulheres falarem na igreja? Porque isso diz a respeito a uma situação individual daquela certa igreja, né? É algo que aconteceu ali, naquela igreja em específico, que Paulo proibiu que as mulheres falassem, mas não que todas as mulheres não pudessem falar. Amém? Então nós temos que ver as coisas específicas. Existem casos e casos, né? Em Atos 2, 17 e 18 diz que Deus derramará, ou seja, eu derramarei do meu espírito a todos, e naquele dia todos profetizarão. O que é todos? Todos. Homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, né? Em Filipenses 4:23 nos mostra duas mulheres, Evódia e Sintique, que eram líderes da igreja primitiva. Aqui teve um momento em que elas discordaram uma da outra em relação a algum modo de pensar, e nós vemos no versículo seguinte que Paulo pediu ao seu companheiro que as ajudassem a concordar no Senhor, para que elas pudessem continuar na liderança ali, né? Podemos também observar a mulher de Provérbios 31, a partir do versículo 10. Né? Ela fazia múltiplos papéis, com excelência, ou seja, tanto na casa como na economia, na liderança, né? Nós vemos ela trabalhando para o sustento da sua casa, né? Um papel que é do marido. Né? Outra mulher que teve destaque em relação ao conhecimento da palavra de Deus foi Priscila, né? Ela e o seu esposo ajudaram Apolo, né? Ele era um pregador, só que o casal esse viu que ele não estava muito bem instruído em relação às escrituras, e aí eles ajudaram Apolo nessa área de conhecimento das escrituras. Mas nós podemos ver que todo versículo sempre ela tem o destaque, ela sempre vem antes do marido. Por quê? Porque ela era mestre na palavra de Deus, ela se destacava na palavra, né? Portanto, o ministério é um dom espiritual, não é uma posição baseada em gênero, né? Deus chama e capacita quem Ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Em Romanos 16, 7, Paulo reconhece Júnia como notável entre os apóstolos, né? Ela e o esposo, ou ela e o irmão, né, tem muitas interpretações aí, se era esposo, se era irmão, se era apenas pessoas conhecidas uma da outra, né?
Aqui a gente não pode falar o que era um do outro, né? Mas ele se refere a ela e esse outro homem que estava com ela, ajudando Paulo, como notável entre os apóstolos, né? Então eu quero deixar agora algumas indagações aqui. Quando Paulo falou para as mulheres usarem véu, em 1 Coríntios 11, por que hoje essa palavra não é mais considerada? E aquelas igrejas que usam véu hoje, eles chamam de igreja herética, tem heresias, né? Então isso é uma pergunta para a gente pensar, né, no porquê disso, por que eles não estão obedecendo essa ordem de Paulo hoje, da mulher usar véu. E por que muitas lideranças de hoje usam referências de Paulo daquela época, que foram usadas devido a questões culturais, né, para certas igrejas, como sendo referência para a atualidade, excluindo as mulheres do seu ministério. Por que acontece isso? Então, vamos pedir discernimento a Deus, para nos revelar todas as coisas e não ficarmos enganados, né, com doutrinas humanas. Deus quer levantar mulheres hoje para serem vozes proféticas, quer levantar missionárias, mestras, líderes do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que não nos deixa confundidos, Pai. É só nós estudarmos, Senhor. Oh, Deus, é só nós examinar as Escrituras. O Senhor usou e usa até hoje mulheres com poder, com autoridade, com sabedoria, porque é isto que diz a tua palavra, Senhor, que tu nos deu tudo em Cristo Jesus. E a sabedoria, basta nós pedirmos, como está lá em Tiago, se não tem sabedoria, peça a Deus. Isso é para homens, para mulheres, para todos, Pai. Oh, Deus, oremos, Senhor, neste momento, Pai, para que as mulheres não sejam silenciadas, ó Deus, por causa de doutrinas humanas. E deixem seus dons adormecidos, que elas se vejam como o Senhor as vê, Pai. Elas são chamadas, escolhidas e ungidas para essa geração, Pai. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo agora, Senhor, toda ação do inimigo que está impedindo, Pai, as mulheres de serem usadas por Ti completamente, Senhor, no serviço, com os dons, com os ministérios que Tu deste na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Se vocês gostaram da palavra, curtam e compartilhem em nome de Jesus.